Amém? Glória a Deus. Hoje, primeiro domingo do último mês do ano de 2023. Esse é o dia que o Senhor fez para que eu e você pudéssemos nos alegrar nele. Amém? E apesar do calor, do cansaço, do enfado, né, nós temos que ter alegria no coração, a satisfação de termos esse Deus na nossa vida. Amém? Quem está feliz aí? Então você vai olhar para o seu vizinho e dar aquele sorriso, amém? E mostrar que você está feliz. Não apenas uma alegria momentânea, mas aquela felicidade que Deus colocou na nossa vida, na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. O tema hoje, irmãos, vai falar sobre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E aí eu fui buscar na palavra de Deus, essa palavra aí está em Lamentações, no capítulo 3, versículos 19 até o 24 a gente vai ler. Lamentações de Jeremias. É um livro que acho que pouca gente lê, né? Mas a gente vai discorrendo aqui, e nos dias atuais, trazendo para os dias atuais, né, uma reflexão dessa palavra, o que quer dizer essa passagem, esse versículo nos dias de hoje. Lamentações 3, versículo 19 em diante, até o 24. Diz assim: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sentimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Eu gostaria que toda a igreja lesse junto. Vamos ler junto esse último versículo? Vamos lá. 1, 2, 3. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Você pode aplaudir por essa palavra? Glória a Deus. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Senhor, que foi lida e que nós queremos, ó Pai, discutir nessa noite, no sentido, Senhor, de o que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, o significado dessa palavra para nossas vidas, nos dias atuais, Pai, que nós possamos colocar em prática, Senhor, a tua palavra, não apenas ouvir, não ser ouvintes apenas, mas colocar em prática, Senhor, a tua palavra, porque é isso que vai fazer toda a diferença, Senhor, na minha vida e na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Essa passagem de Lamentações de Jeremias, se vocês lerem o contexto geral, desde o versículo 1, ele vai falar sobre a tristeza, a aflição, aquilo que está passando, por que está naquela situação. Parece que Deus está pesando sobre ele, sobre o povo, né? Uma situação caótica na vida daquele povo, naquela época. Mas aqui no versículo 21, eu quero destacar esse versículo, que aí dá toda a conotação para o tema de hoje. Amém? Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Ele estava lembrando de muitas coisas de sofrimento daquela época, daquele povo, daquilo que ele estava vivendo. Mas chega nesse versículo, ele fala: contudo, eu quero lembrar das coisas boas, daquilo que me dá esperança. Eu não quero ficar só lembrando de sofrimento, de coisas ruins. Eu não quero ficar me alimentando da situação, da circunstância que me cerca, que está ao meu redor, que eu estou envolvido. Parece que eu estou no olho do furacão, e tudo rodando, girando e subindo e sumindo, aquele barulho, aquele lugar caótico. Ele fala: contudo, eu quero
trazer a lembrança, eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar das coisas que me dão esperança. E nos dias atuais não é diferente, irmãos. Nós estamos vivendo a época em que a doença do século, né? Hoje está falando muito sobre saúde mental. Está relacionado aí à depressão, né? Antigamente falava que era depressão, síndrome do pânico, outras coisas, né? Estresse, tem outros nomes aí. Se você abrir um leque aí, vai te dar tantos nomes aí, né? A doença do século. A doença do século está atingindo, infelizmente, as igrejas. E eu e você, nossa família, nosso lar, faz parte desse contexto da igreja. Lá na empresa está se discutindo muito sobre isso aí. Né? Porque eu lembro que lá para os anos de 2005, vou colocar mais ou menos, pode ser mais ou menos, mas eu trabalhava numa empresa, em 2005, olha só, teve uma moça lá que foi afastada por problema de depressão. Naquela época, não se ouvia falar de depressão, assim, como doença para afastamento. Ou seja, né, hoje isso aí já está mais abrangente, mais forte, mais presente, né, na nossa família, e se a gente não tomar cuidado, vai chegar a nos atingir. Então, naquela época lá, a menina foi afastada, né, ficou alguns dias afastada, licença, para se tratar, para passar com um psicólogo, enfim, aquele tratamento todo. E aí eu mesmo ficava falando naquela época, nossa, mas isso aí é doença para se afastar? Aí tem gente que fala, isso aí é frescura, isso aí é não sei o quê. Hoje, a gente tem até que tomar cuidado de falar dessa forma, que é frescura, que é isso, porque se não tomar cuidado, você mesmo pode ser atingido por isso. Se não vigiar, por isso que a Bíblia fala, né? Vigiai e orai. Amém? Então, o Jeremias aqui nesse contexto, ele fala, eu quero trazer à memória coisas boas também. Não é só viver coisas ruins, ou ficar falando das coisas ruins, lembrando das coisas ruins, vivendo nas coisas ruins, mas eu quero viver coisas boas, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós hoje podemos trazer à memória. Nós vamos ter o momento da Santa Ceia, e sempre, né, na Santa Ceia tem essa passagem de trazer à memória o sacrifício que nos traz a paz, que estava sobre ele, sobre Jesus, que era o meu pecado, o meu sofrimento, a minha morte, a minha dor. Ele tomou tudo sobre si e levou lá para a cruz do Calvário, né, e deixou lá cravado na cruz do Calvário. Amém? Nós temos que trazer à memória o sacramento de Jesus, o sacrifício de Jesus, melhor dizendo. E isso aí tem se caído muitas vezes no esquecimento. A gente lembra, às vezes, no dia da ceia. Eu falo a gente, eu vou me envolver porque eu faço parte do contexto, eu sou a igreja de Cristo também, assim como todos aqui, eu creio. Amém? Nós temos que trazer a memória. Não só ficar reclamando, murmurando. E uma coisa, murmuração é um pecado que leva para o inferno, está lá em Apocalipse. Tá? Murmuração é um pecado que leva para o inferno. Se a gente não tomar cuidado, a nossa língua, que a Bíblia fala que é um pequeno órgão, né? Ela pode tanto falar coisas boas, quanto falar coisas ruins. E nessa balança, se você for medir, se você parar para analisar, às vezes você pode estar pesando mais em falar coisas ruins, coisas más, do que coisas boas. E sem perceber, você está murmurando. E sem perceber, você está caminhando para o inferno. Não adianta vir para a igreja todos os domingos, não adianta você ler a Bíblia inteira. Amém? Silêncio. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha, eu estou falando, não estou falando só para vocês, eu estou incluso também, tá? Outra coisa que nos faz perder a lembrança, a memória, é o amor se esfriando.
A Bíblia fala que, lá em Mateus 24, 12, fala assim: e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor, ou ele é quente, ou ele é frio, tá? Não pode ser morno. Esfriar é você estar se afastando do plano de Deus. Você está à margem ou saindo praticamente do caminho, né? Tem um caminho, você pode estar à margem ali, né? Um pé lá, outro cá, mas uma hora, de repente, você vai estar do lado de lá. O amor se esfriando. É uma forma de você esquecer daquilo que te traz esperança. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a esperança da igreja? Tinha até um louvor, um hino da harpa, que fala: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Amém? A nossa esperança é a vinda de Cristo. Desde o dia em que ele anunciou que ele voltaria, ele estava ressurreto ainda aqui na terra, e falou: eu vou subir, eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar para buscar. E aí os discípulos, as pessoas lá perguntavam: quando será isso? Será em breve? Né? Eles estavam esperando aquele momento, desde aquela época, e nós estamos esperando até os dias de hoje. Nós não sabemos a hora nem o dia, né? Mas a gente sabe que está próximo. Os sinais estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo, e nós temos que estar preparados. Nós temos que estar igual aquelas noivas das 10 virgens, né? Temos que estar igual às 5 prudentes. Amém? Com o óleo para manter a lamparina acesa. O óleo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Uma coisa que não pode faltar na nossa vida, na nossa cabeça: o óleo, a unção, o Espírito Santo sobre nossas vidas, na nossa vida. Amém? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando de lado e ele vai se afastando. Não é ele que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Nós temos que manter a lamparina acesa. Amém? A chama do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Nós não podemos permitir que o nosso amor se esfrie. Nós não podemos nos permitir que a lembrança, que a memória se afaste de nós, que tome distância de nós. Nós temos que manter ela viva. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É nós que temos que trazer. Não é alguém que tem que te lembrar. Não é Deus que tem que tocar em você: olha, mantenha aí a memória. Não, é nós que temos que trazer, irmãos. É nós que temos que buscar, trazer para nossas vidas aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança. Amém? Parar de murmurar, parar de falar mal de pessoas, do pastor, enfim, do governo. Parar de falar mal. A gente tem que começar a orar. Parar de murmurar. Como que nós podemos parar de murmurar? Aquele povo que saiu do Egito, né, caminhou o deserto, 40 anos, murmurando, 40 anos de murmuração, morreram sem chegar à terra prometida, porque murmuraram. É um pecado, irmãos, que leva para o inferno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para parar de murmurar, nós temos um processo. O processo, eu desenvolvi aqui esse caminho, pensar, agir e falar. Por quê? Se a gente for lá ver o filho pródigo, ele chegou naquela situação caótica. E aí, me leva ao texto lá de Lamentações, né, de Jeremias, que ele poderia estar naquela situação reclamando da vida, né? E tem muita gente que reclama no dia de hoje: por que isso acontece comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que fulano de tal, que nem serve a Deus, está numa situação boa, melhor, e eu estou nessa situação? Murmuração.
Aquele filho pródigo, ele podia estar nessa situação, murmurando, fala, por quê? Por que eu cheguei nisso, tal? Eu estava bem e cheguei aqui, fiz isso, aquilo, reclamando da vida, da sorte, da situação. Então, nós temos que parar de murmurar, pensar, agir e falar. Pensar nas coisas que são do alto. Amém? A Bíblia fala que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Quando nós começamos a pensar nas coisas que são do alto, tudo aquilo que está no nosso pensamento de coisas ruins, de tristeza, aquilo que vai prendendo, cativando a nossa mente, que vai puxando para baixo, quando a gente passa a pensar nas coisas que são do alto, aquilo lá sai fora, aquela nuvem sai fora. E aí você começa a refletir, buscar mais a Deus. Amém? Agir. Sair do lugar que está, do ambiente, da situação. E aí é uma tomada de ação. Não é você pensar, não é você falar, é você agir. Ah, por que eu estou assim nessa situação? Né? A gente pode dar um exemplo fácil aqui. O Fernandinho aqui deu um exemplo clássico, fácil, né? Simples. É de ação. Né? Distribuiu o currículo, olha só, né? Foi distribuindo o currículo, distribuiu, e num lugar que poderia ser improvável, né? Foi isso que eu entendi, que é o lugar que ele está hoje. E ele está gostando muito. É uma porta que Deus abriu, mas ele teve que agir. Imagina se ele ficasse em casa, ou se ele passasse lá e falasse, não, aqui não, isso aí não vai dar nada não, e fosse embora. Ia perder a oportunidade, ia perder, né? Ia continuar, às vezes, no lugar que estava. Mas ele agiu, ele saiu daquele ambiente. E a outra coisa é falar. Falar. E aqui eu digo falar com Deus. Porque o filho pródigo, ele pensou, ele agiu e depois ele falou. Primeira coisa, ele pensou, olha, se eu voltar para a casa do pai e me humilhar, e pedir perdão, e falar, não sei o quê. Então ele pensou primeiro. Depois ele agiu. A Bíblia fala que ele se levantou e foi à casa do pai. E depois ele falou. E aí quando ele se humilhou, o pai já estava todo alegre, feliz, fez aquela festa e deu uma outra conotação, um outro desfecho para a vida dele. Ele voltou ao seio do pai, à casa do pai, ao seio familiar, ao convívio familiar, e tudo ficou bem novamente. Nós temos que voltar à casa do pai. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Nós temos que sair do ambiente que estamos. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Isso é o agir. E nós temos que falar com o pai. Orar. Buscar nas Escrituras. Amém? Tantas coisas que a gente pode fazer e a gente não faz. A gente fica na inércia, a gente fica parado e muitas vezes reclamando, murmurando, e as coisas não mudam, e as coisas só pioram, porque a gente não pensa, não age e não fala. A gente não faz o processo que tem que fazer para a gente sair daquela situação e estar no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? Nós temos que fazer isso mais. Muito mais do que uma reflexão. Quando você traz à memória aquilo que te traz esperança, é muito mais do que uma reflexão. Eu podia falar aqui de reflexão, a gente pode refletir, mas isso é muito mais do que uma reflexão. Porque a reflexão é aquele momento, e é uma coisa para você filosofar, pensar, e aquilo às vezes fica naquele momento. Mas trazer a memória que traz esperança é você manter viva dentro de você no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, na sua cabeça, na sua memória, no seu coração, você manter viva aquilo que traz esperança. Você trazer a lembrança, trazer a memória, aquilo que te traz esperança. Amém? Glória a Deus. E nós temos, hoje, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Ele que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos dá força, que nos usa, que nos capacita. Às vezes você é usado, você é capacitado, e às vezes você nem percebe que está sendo usado, mas o Espírito Santo te usa. Você é um canal de bênção para as pessoas. E quando você está na presença de Deus, você está totalmente entregue, o Espírito Santo te toma e te usa.
com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Ele usa a sua mente, ele usa a sua boca, ele usa as suas pernas para ir te levar, ele usa as suas mãos para tocar, para abençoar. O Espírito Santo te usa. Amém? Quando você traz à memória aquilo que te traz esperança, você cai em si e fala assim, olha, hoje eu quero ser, a partir de hoje, ser usado por Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque eu sei, e estou bem certo, né, que Ele é poderoso, amém? Para te dar muito mais daquilo que você pede, muito mais do que você imagina, muito mais do que você acha que tem a capacidade. Amém? O Espírito Santo está em cada um de nós. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são 3 pessoas, é uma coisa que a nossa mente não consegue alcançar. Mas Deus enviou o seu Filho a este mundo. O Filho veio e deu a sua vida pelo mundo. Só que quando ele subiu, ele falou assim, eu vou ao Pai, eu vou subir, e eu enviarei o Espírito Santo Consolador. E é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Hoje quem está conosco aqui é o Espírito Santo. Amém? Ele está agindo em cada um de nós, ele está agindo por nós. Amém? E nessa noite, nós vamos ter um momento de busca pelo Espírito Santo. Nós vamos trazer a memória. Nós vamos pedir, nós vamos invocar, nós vamos clamar, nós vamos buscar. E a busca é essa, irmãos. A gente tem que buscar, a gente tem que tomar meio que a força, né? Com esforço, vamos dizer assim, o reino de Deus. Não podemos ficar cômodos, não podemos ficar à vontade e esperando que o Espírito Santo venha. A gente tem que buscar, irmãos, a gente tem que buscar com força. Lembra que eu falei a iniquidade, por aumentar a iniquidade, a ciência, a tecnologia, o amor de muitos está esfriando. O celular, ele é muito bom, sabendo usar. Mas, infelizmente, ele está se tornando muito ruim na mão de pessoas que não sabem usar. A tecnologia, que deveria ser usada a nosso favor. Aliás, toda a tecnologia, ela, no princípio, ela é criada para o bem. Mas aí o homem pega e distorce para o lado ruim. Toda a tecnologia. Se vocês forem acompanhar aí, a gente tem uma infinidade aí de tecnologias, de épocas, que no começo foi criado para o bem e hoje está sendo usado para o mal. E o celular hoje, ali está dominando as famílias. O celular hoje está destruindo, desfazendo famílias, casamentos, causando esse estresse, essa ansiedade em cada um de nós. E nós, que eu falo, seres humanos. Se a gente não vigiar, se a gente não domar, trazer na rédea curta o uso do celular, a gente cai na armadilha do diabo. Amém? Eu não estou falando que vocês não devem ter celular, não pode olhar. Não. Vejam bem a diferença, tá? Nós temos que saber usar o celular. Eu falo celular, mas pode ser computador, tablet, enfim, outras coisas. Tem gente que fala sobre assistir filme, Netflix, tal, né? Tem pastores que falam de uma forma só negativa, né? Que é errado, que você poderia estar lendo a Bíblia, orando, enfim. Irmãos, não é errado, desde que você... eu vi um pastor falando que se ele tira 2 horas para assistir um filme, ele tira 2 horas para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para ter a sua vida. Amém? Não é errado desde que você, né, filtre isso e você use da melhor forma. A tecnologia nós temos que usar a nosso favor, não deixar a tecnologia nos usar a favor dele. Estão entendendo? Amém?
Glória a Deus. Isso está tudo no pacote aqui, tá, irmãos? De você trazer à memória aquilo que te traz esperança. Eu falei que Deus são 3 pessoas agindo através de um Deus só nas nossas vidas, né? Em Efésios 4, 6, diz assim: é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aí o pastor explicou que esse sobre todos é a parte de Deus, por todos é a parte de Jesus, e em todos é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo de Deus ele é a terceira pessoa. Por ser a terceira pessoa, ele é inferior ao Pai e ao Filho. Mas jamais nós podemos minimizar aquilo que é Deus, que faz parte de Deus, da natureza de Deus. Porque a Bíblia fala que lá no princípio, né, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo já estava lá pairando. E aí nos traz a ideia de que pairar é como se fosse imagina uma galinha chocando. Ele estava parado sobre as águas. E quando a galinha choca, aquele ovo vai virar um filho. Amém? Vai virar uma vida. E o Espírito Santo, quando paira, ele gera vida. Amém? E o Espírito Santo, eu creio que está pairando nesse lugar, nessa noite. E ele quer trazer vida para a sua vida e para a minha vida. Ele quer te dar uma nova perspectiva nessa noite. Ele quer te dar uma nova unção nessa noite. E se a gente ficar atento, ligados, e clamar, e buscar, e incessantemente, buscar com força, com toda a nossa força, a gente vai conseguir essa vida sendo gerada dentro de nós. Amém? Essa é a vontade de Deus, do Espírito Santo na nossa vida de hoje, no dia de hoje. Ele nos trouxe aqui nessa noite para isso. Amém? Aqui também em 2 Coríntios 13, 14, fala sobre a bênção apostólica, fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha só, são 3 coisas, 3 pessoas que estão a nosso favor. Nós não merecemos isso, nós não merecíamos, de forma nenhuma. E mesmo assim nós somos presenteados, nós somos galardoados com tudo isso, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer o melhor para mim e para você. E quando eu falo para mim e para você, não estou falando aqui só para nós que estamos aqui. É lógico que eu estou pregando aqui, falando para pessoas cristãs, crentes em Deus, em Cristo. Mas Ele quer isso para a humanidade toda, para o ser humano, para a criação, para aquele que é imagem e semelhança dEle. Amém? Aquele que está lá fora, que não conhece a palavra de Deus. E para que isso aconteça, precisa de mim e de você ir lá e pregar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós temos que estar bem, saudáveis espiritualmente, para que nós possamos levar, anunciar, pensar, agir e falar do amor de Cristo às pessoas lá fora. E a Bíblia fala que até os confins da terra, ou seja, onde você for, outro estado, outro país, outra cidade, outro bairro, que seja, sempre vai ter ali pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E Deus quer te usar no ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós todos estamos inclusos nesse mandamento de Deus. Amém? Isso não é uma obrigação apenas do pastor, do presbítero, dos levitas, é de cada um de nós. Do seu jeito, aquilo que você ouviu aqui da palavra de Deus, que aprendeu, ou que você leu lá na sua casa, orou e o Espírito Santo te revelou, você vai ser usado do seu jeito. Não tenha timidez, não tenha vergonha. Use a sua boca, use a sua língua para falar do amor de Deus. Não mais para murmurar, mas para anunciar as boas novas de salvação. Amém, igreja?